SD Santos Digital oferece Tirando Dúvidas com o pastor Antony Santos. A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com a programação de hoje. Hoje nós estamos aqui com a programação Tirando Dúvida, com a minha pessoa, com a pessoa do pastor Antony Santos. Somos gratos ao Senhor por mais uma semana alcançada da parte do Senhor. Hoje nós estamos realmente com a programação gravada, né, para que vocês possam realmente assistir direitinho a nossa programação. Hoje nós estamos com a terceira parte dessa programação, né? A terceira parte porque a segunda parte está gravada no YouTube, né? Quem quiser assistir a segunda parte, vai lá no YouTube e vocês podem realmente encontrar direitinho toda a programação ali, né? E a primeira parte foi gravada pelo Facebook ao vivo, né? As pessoas realmente compartilharam conosco, né? Eles estiveram ali junto com a minha pessoa. Isso foi muito gostoso, foi muito maravilhoso, né? O que Deus realmente tem feito com as nossas vidas, né? As pessoas têm aceitado essa programação de USD. Muito obrigado, né? Mandando um alô ao nosso querido irmão Laudemir Buarque, que tem dado força aqui o canal, nossa querida irmã Geninha também, que sempre tem compartilhado, né, as suas publicações aqui pelo USD, no grupo mensageiro da hora, e também tem compartilhado também no projeto Estudando Vida Cristã SD, né? E agora nós temos também o mensageiro, né? Ou seja, o remanescentes da fé, e são nossos meios de comunicações, né? De estar junto com vocês. Nós temos o YouTube. Vocês que gostam de estar conosco no YouTube, muito obrigado. Se inscreva, amado. Se inscreva ali no canal YouTube, né? Esteja conosco ali, que é muito importante, né? A vinda de vocês ali no YouTube, para mim, tem suma importância, né? Para mim, eu fico honrado de ter vocês ali conosco, né? Ficamos realmente maravilhosos, né? Você é só você discar SD Santos Digital YouTube, SD Santos Digital YouTube. Você vai lá e você vai curtir as nossas páginas, né? E nossas publicações. E além disso, vocês também vão ter outros conteúdos, né? Vocês podem deixar também ali alguma coisa, né? Se for realmente compartilhar conosco, é muito importante, queridos. Nós queremos mandar um alô à nossa querida irmã Francisca e o pastor Irineu, né? Pastor Irineu é um servo de Deus, servo muito abençoado. Pastor Irineu, você é uma bênção de Deus, que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Pastor Irineu é uma bênção do Senhor, né? E o nosso querido irmão Sadraque, né? Nosso irmão Sadraque também sempre tem publicado conosco, né? Suas programações ali, seus ao vivo, né? Suas lives. É muito importante, viu? Esteja à vontade, viu, irmão Irineu e irmão Sadraque. Vocês são bênçãos de Deus. Só tem a somar, né? Vocês são bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, hoje nós estamos aqui com a programação Tirando Dúvida com o pastor Antony Santos. Hoje não estou ao vivo. Hoje eu estou gravando, né? Programação gravada, porque ela vai estar passando pelo YouTube, vai passar também pelo Facebook, vai passar pelas comunidades, né? Pelos meus grupos, e também vai estar passando pelo projeto Estudando Vidas Cristãs. Então, por conta disso, a gente não estamos ao vivo hoje pelo Facebook. Que pena, né? Mas eu estou grato a Deus pela quantidade de irmãos que têm aceitado, né? Hoje nós estamos tirando dúvida, e o tema de hoje, querido, é o mesmo tema da semana passada, né? Nós precisamos continuar indo ao fundo, né? Com essas mensagens bíblicas, né? Ciência a ciência, né? Ciência do começo das coisas, né? Do intervalo também, a ciência da teologia, ciência que tem se avançado, né? Ultimamente nós
vimos realmente que as pessoas às vezes usam a ciência para uma boa causa, e outros estão usando a ciência para querer desfazer o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, né? E nós estamos lutando, né, junto, que a Bíblia realmente tem muitas coisas, importância, ciência, tem descobrido coisas, né, descoberto coisas que faz parte também da Bíblia Sagrada, né, mas a ciência está querendo debater com a Bíblia, dizer que a Bíblia está errada. Alguns, não todos, mas alguns que fazem a ciência estão querendo desmanchar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. E isso, nós como cristãos, como os pregadores da palavra do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar atentos, né? Estar atentos para desvendar, ajudar, trabalhar em grupo, né, amados irmãos? E mostrar a luz da Bíblia e também mostrar as coisas certas como deve ter sido, né? Então a terra certamente estava vazia, certamente a terra realmente era sem forma e vazia, né? Então são perguntas que nós vamos desvendando. Semana passada eu entrei falando algumas coisas sobre a origem da terra, e nós no estudo 2 também eu continuei falando sobre essa importância, né, sobre esse tema. E a terra segundo a Bíblia, né? Aí vamos a terra segundo a ciência, né? A terra segundo a Bíblia, a gente vê que os nossos queridos na antiguidade, né, é a terra que foi criada por Deus. A terra, o universo, tudo quanto há, foi criado por Deus. Já tem outros lados da ciência que diz que essas coisas já existiam por si próprio, né? Então a ciência fala uma coisa e a Bíblia fala outra, né? E é bom que fale a mesma linguagem, né? Tem hora que eles se unem e falam as mesmas coisas, né? E tem outra parte que realmente fala um fala uma maneira, tu fala outra, e depois alguém começa a cometer o erro de dizer que o outro é mentiroso, né? Seria, fulano não está realmente, não viu assim nessa área, mas aqui nós estamos vendo por este ângulo melhor, não é? Mas e ver, não é? Porque os nossos queridos na antiguidade, eles escreveram, eram homens realmente que não tinham hoje os recursos, né? Não tinham os recursos que hoje se tem, né? E realmente não tem os estudos, o termo de linguagem, que você vê que mudança de língua, mudança de gráfico, né? Muita mudança tem acontecido, geográfica, e tanta coisa se muda. Então acaba mudando realmente a direção das palavras também, né? Tem pessoas que mudam direções de palavra, o que dizem em grego, o que dizem em hebraico, o que dizem, o que essa palavra quer dizer, né? Então vem os estudos, né? Os estudos bíblicos, e vem os estudos também das letras, né? A ciência por um lado, a Bíblia por outro. Então é bom a gente realmente trabalhar em grupo para ver, realmente, para chegar em um ponto que a Bíblia Sagrada foi feita para ser estudada mesmo. Tem pessoas que é contra as traduções novas. Não, queridos, estão sempre aperfeiçoando, indo de acordo, não é, o tempo moderno, mas que não mude o foco, né, do que isso dizer. Deus continua sendo Deus, né? Deus continua sendo Deus, o céu continua sendo o céu, o pecado continua sendo pecado e o capeta continua sendo capeta, né? Pode mudar a roupagem, mas realmente a história é a mesma, viu? Então é bom nós entendermos isso, mas vamos ver o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia falou, o que a Bíblia está dizendo, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra, está aí, no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, a terra estava sem forma e vazia. Tem outra tradução que diz que a terra era sem forma e vazia, tem outra que diz que a terra estava sem forma e vazia, entendeu? Aqui a minha linguagem aqui na Bíblia Sagrada aqui, que eu estou aqui com a Bíblia de Almeida, veja só, aí diz assim, vamos lá direitinho, para se entender esses factos, né? Veja só, a Bíblia Sagrada, ela sempre demonstra, né, essas situações. Aqui na minha linguagem, na minha Bíblia, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Aqui, veja só a linguagem dessa tradução. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Então, essa linguagem aqui já tem outra versão, né? Tem outras realmente significado. A terra era sem forma e vazia. Aqui o escritor está dizendo que a terra aqui era sem forma e vazia. Então ele diz que não existia nada nessa versão aqui, né? A terra era sem forma e vazia. Então esse era aqui, né, vai para um artigo, né, no passado, né, no está também, no presente também era, né, está no passado, está no presente, o que aconteceu, o que não aconteceu, ou seja, o que deixou de acontecer está ali, era. Não é? Então pegou toda a história até trazer o presente no exato momento que ali foi escrita a Bíblia. E a Bíblia realmente, a terra era sem forma e vazia. Segundo aqui essa colocação. Mas em outras versões diz assim: a terra estava sem forma e vazia. Então a terra estava sem forma e vazia. Isso significa que em outras épocas a terra já foi apovoada. Entendeu? Em outras épocas a terra foi realmente com forma. Não é? Então são muitas tradições. Como era a terra original, não é? A terra sempre foi um grupo. Isso pode realmente surgir, esse detalhe. O que aconteceu que levou a terra a ficar como um globo, né? Ou a terra era um ciclo, era plana, era um disco, não é? Então nós precisamos, queridos amados irmãos, ser bem estudiosos, né? E curiosos para compreendermos. Isso é, se você quer estudar realmente o assunto. E se não quer estudar o assunto, passa um assunto como esse aqui, já vai embora, não é? Lendo a Bíblia Sagrada sem nenhum estudo, né? Sem nenhum estudo, sem nenhum conhecimento, termina a leitura da Bíblia e você não sabe realmente o que a Bíblia estava dizendo, o que a Bíblia falou. Você termina tudo, né? E depois diz assim: rapaz, não sei não, né? O significado disso aí não. Então é bom nós pararmos num texto como esse aqui para começar a entendermos, não é assim? Então o que aconteceu sobre o versículo 1 ao versículo 2, né? Porque a Bíblia fala no versículo 1, né? Vamos agora abrir outra tradição, aqui outra tradição bíblica. Eu estou agora abrindo outra Bíblia Sagrada para que nós possamos realmente assim entendermos melhor. Eu tenho aqui umas 3 versões para ver realmente o que a Bíblia quer dizer, o que a Bíblia está realmente dizendo para nós, viu, queridos amados irmãos? Então veja só, meus amados, nessa Bíblia aqui nós vamos abrir, vamos abrir aqui e vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz nesse versículo aqui. Vamos por aqui. A semana passada eu estava falando por outra tradução da Bíblia, então vamos para essa de hoje, né? Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no versículo de número 2, vamos lá, a Bíblia diz tudo, deixa do bíblico, vamos passar aqui algumas páginas, vamos adiante aqui. A terra era sem forma e vazia, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui diz que o Espírito de Deus pairava, né? Se movia, que dá o mesmo sentido. Bom conhecer isso aqui para não confundirmos, amado. Tem pessoas que falam, não, mas não quer, o sentido é o tal, né? Uma vírgula muda tudo, né? Um ponto muda tudo e por aí se vai. A gente precisa realmente compreender realmente a direção da palavra, né? A direção da palavra. Então, no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Aqui o versículo 1 está bem claro, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes de todas as coisas existir, é bom você que é estudioso da Bíblia Sagrada, antes de tudo existir, Deus já existia, viu? É bom vocês que estudam a Bíblia Sagrada, vocês que têm realmente um certo conhecimento, entender isso, que antes de tudo existir, Deus já existia, né? Antes de todas as criações, Deus já estava ali realmente existindo. A cosmovisão, vocês que realmente já estudaram o livro de Cosmovisão, de Stanley Orton, né, que é uma pessoa muito amplo de conhecimento, né? Ele afirma que realmente as coisas para nós que estamos no tempo moderno, o tempo
pós-moderno, nós estamos na modernidade. Realmente nós estamos no século, já no século 21. Então, amados irmãos, é bom nós como cristão, né? Nós como cristão, começarmos a entender isso, a palavra do Senhor, né? Começar a desvendar esse mistério que é muito importante para nós, para aqueles que vêm após nós, assim. Então, veja só, eles chegam a falar em algumas partes que houve poeira cósmica, né? E nessas poeiras cósmicas foram realmente criados realmente os grandes, as massas, e essas massas foram formadas, não é, da poeira, né? Se formou realmente planetas, cometas, e alguns surgiram realmente os maiores e os menores, e segundo ele diz que vai para o Big Bang, né? A explosão, a grande explosão, para então ser criado realmente essas parte que nós estamos, a Terra, chamada Terra, tem os estados siderais, céus, né? O estado realmente espaçoso que nós conhecemos, que é os céus, que está acima de todas as coisas, e a Terra, que estamos aqui pisando nela, e tem que é os subsolos, né? Então, veja só, o profeta Isaías, ele descreve os céus como as cortinas, né? Como se fosse um pano da cobertura, né? que cobre, não é? A terra. Mas é bom nós entendermos, queridos amados irmãos, que antes de tudo isso aí, Deus já existia. Agora, quem existia com Deus? A gente realmente precisa estudar quem já existia com Deus. Deus realmente ele existia. Será que Deus realmente ele era o solitário, né? Era um Deus que certamente solitário, uma pessoa que estava vivendo, não tinha com quem compartilhar, não é? Mas não é assim, amado. No livro de São João a gente começa a encontrar, não é? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No capítulo 1 vocês vão entender isso. Então já fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Já fala realmente. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então já vimos aí 3 pessoas. Não é? Já vimos aí Jesus Cristo, já vimos aí o próprio Deus, o seu Filho Jesus, já vimos aí a pessoa do Espírito Santo. Então aqui já tem 3 pessoas, já vimos já do início. Então realmente são seres espirituais que realmente existiam antes dessa criação. Né? Antes dessa criação era um ser que não tinha físico, assim como o nosso, que nós podemos apalpar e tudo. Então houve essa época, antes de todas as coisas, dos seres espirituais, viu? Dos seres espirituais, dos seres angelicais, não é? Existiu esta época que realmente existiu, não é? Que era somente os seres espírito, eram os seres espirituais. Então existiu aquele tempo dos deuses, dos poderosos, era só os poderosos. Então Deus realmente era o Deus do universo. Sempre Deus foi Deus, sempre Deus é Deus, sempre Deus governava, e sempre Deus governa, e sempre Deus vai governar. Quem não aceitar, tente mudar do universo para outro lugar onde não existe Deus, né? Mas no nosso universo, no nosso sistema, realmente quem domina é Deus. Então, porque Ele criou todas as coisas foram criadas por Ele. Então, quem pessoas realmente que não aceita isso, amado, tem que se mudar de planeta, vai ter que se mudar do universo, procurar um universo que realmente Deus não existiu. Então vai ser difícil, porque o profeta Jonas, ele disse para onde ele fosse, certamente se dissesse a profundeza, realmente o Senhor estaria lá, né? O salmista, ele disse para onde ele fosse, o Senhor acompanharia ele com os olhos. Então realmente não tem para onde a pessoa fugir. Você tentar fugir para Júpiter, Deus está lá. Está a obra de Deus lá, para onde você for, amado, em qualquer universo que você for, Deus está lá, porque antes de todas as coisas Deus já existia, viu? Então você começa a entender, mas por que Deus criou a Terra? Já é outra pergunta. E por que Deus criou a Terra, amados? Sabemos realmente que a Terra era um lugar realmente de destaque, não é? A Terra sempre foi lugar de destaque, sempre foi lugar realmente que as pessoas gostariam de estar. A Terra é um lugar de corpo, né? Lugar de corpo, onde as pessoas têm essa forma de corpo, né? Essa forma de sangue, de sangrar, né? Aqui nessa Terra realmente uma dádiva, é um presente você ter sangue, você sangrar, é um presente você espirrar, é um presente você respirar. Aqui é o único local que você pode respirar normalmente, né? Você pode respirar sem ajuda de nada. Você tem aqui um ar,
né? Esse ar gostoso. Então realmente você tem um corpo, ser físico aqui nessa terra, aqui nesta região, né? Nesse espaço. É o único lugar do universo que você tem toda a liberdade de ter esse corpo gostoso, maravilhoso, que não depende de nada. Você pode andar até sem veste, né? E você não pode ser atingido, né? É lógico, né, que hoje nós vestimos para cobrir nossas vergonhas, mas em outros lugares de que você vai, você precisa realmente de algum utensílio, você precisa de né, ornamento para então respirar, para estar, para fazer, para andar, se movimentar, não é? Mas aqui não, nosso planeta não. Nosso planeta é diferente. Então, isso é um lugar muito bom de se viver, é um lugar tropical, é muito bom de se viver. É a Terra, é o único lugar. Então é um lugar de destaque, onde você pode se olhar no espelho e se ver. Você pode olhar aqui no espelho e você ver você mesmo, você contemplar, né? Porque o próprio Deus, quando criou o homem, ele disse assim: criamos o homem à nossa imagem. Ou seja, assim, nós podemos realmente se espelhar-se e ver agora, viu? A partir de então, vamos criar coisas novas. Vamos criar a nossa imagem, vamos criar aqui uma imagem. Então, aqui foi o único local que Deus realmente criou, né? Então, a terra é um lugar de se espelhar, essa terra realmente é um lugar de se ver. Nós, aqui na terra, é um lugar de se ver, de se cumprimentar, é um lugar de se viver, de fazer família, de povoar, de se abraçar, de se beijar, é a terra. A terra é o único lugar que você vai ter esta oportunidade de convivência, de habitar, de estar. É a terra, queridos amados irmãos. Isso é um presente de Deus. Então a terra estava aí, né? Está aqui. Então, no início que o Senhor criou a terra, Ele criou a terra para ser povoada, amados. Ele não criou a terra para a terra ficar um caos, como diz o profeta Isaías, no capítulo 40. Deus não criou a terra para ser um caos. Deus criou a terra para ser habitada, para ser povoada. Então, quando se fala de criar a terra estar vazia, como é que você entende? Quando Deus criou o homem do pó da terra, o homem realmente estava criado, mas não tinha o Espírito de Deus. Até o homem estava criado, o homem já existia, mas certamente faltava algo dentro dele, que era o Espírito de vida. Então foi soprado na narina dos homens. Então o homem recebeu de Deus o Espírito de vida e começou agora a respirar. Começou a estar. Então a terra que antes estava vazia, que era o homem também que estava vazio, ele recebe de Deus agora o Espírito de Deus. Ele recebe vida dentro de si. A terra, quando diz que e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, houve esse tempo que eu já acabei de falar, houve esse tempo da espiritualidade, onde as pessoas eram espiritual. Então, o Espírito realmente habitava, vivia na terra, mas não tinha o corpo que nós temos. Você vê aquele fato da serpente, né, que estava lá, a serpente realmente, o capeta, ele usou o corpo da serpente, porque ele não tinha um corpo, porque ele não é, ele perdeu esse direito de ter um corpo. Você vê as entidades descendo no corpo das pessoas, porque essas entidades são seres espirituais que não têm corpo, ele não tem forma de gente. Você vê até o próprio Jesus, que ele habitou entre os homens, ele se encarnou-se. Jesus, até o próprio Cristo, ele veio do céu, ele não tinha o corpo, mas ele se encarnou-se. Ele encarnou, ficou com carne. Jesus Cristo sangrou como homem, Jesus suou como homem. Então essa é uma dádiva aqui da terra, é um presente que Deus nos deu aqui na terra, amados irmãos. É bom que isso você comece a entender isso. Eu vou explicar isso em uma próxima oportunidade para que você possa entender melhor o que eu estou falando. Isso é um assunto que não se pode explicar realmente com duas palavras, amados irmãos. Então aí nesse período agora você vê que realmente nesse espaçozinho aí de intervalo, você vai ver que naquele exato momento, você vê que existia ali os seres angelicais, existiam esses anjos realmente que estavam aqui na terra, que habitavam nessa região, não é? Mas não tinha corpo, ele não tinha corpo, ele estava realmente em uma região bem próximo da terra, mas não tinha corpo. Eles não tinham corpo. Eles andavam com espírito, era espírito, ele não tinha forma de seres humanos. Então os seres humanos receberam um corpo, esse corpo é muito invejado, é muito invejável. Por mais frágil que seja a nossa matéria, amados irmãos, mas ele é desejado. Porque nenhum ser é tão belo, tão especial como nós. Porque nós temos a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Então, quando o homem foi feito, o homem estava sem forma. O homem estava lá vazio. Esse sentido de Deus criar os céus e a terra também pode ser dirigido também ao homem também. O homem foi criado sem forma e vazio.
e o homem estava vazio. Então Deus soprou na narina do homem, e o homem recebeu a virtude de Deus, recebeu a virtude de vida. Glória a Deus. O homem passou a estar realmente a ser vivente. Então foi daí, queridos amados irmãos, que nós, como cristãos, devemos realmente entender isso, compreender isso, amados irmãos. Precisamos realmente abrir nossos olhos e entendimentos para que podemos realmente compreender essas palavras do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus. Precisamos, amados irmãos, a cada dia se esforçarmos. Precisamos se esforçarmos. Porque quando Deus criou os céus e a terra, amados, vocês que agora estão conosco, vocês que estão entendendo isso, quando o Senhor criou os céus e a terra, eles já existiam. E por que você ainda fica debatendo contra a existência de Deus? Deus sempre existiu. Antes de todas as coisas, Deus sempre foi, sempre é e sempre será. Cabe a Deus realmente fazer o que Ele bem entender com a sua criação e com as suas criaturas. Agora, quando eu passo a não querer a existência de Deus, é porque eu não quero submeter à vontade de Deus. Eu não quero submeter realmente a vontade de um ser soberano que é muito mais maior do que eu. É como diz o próprio Isaías. O que é que o Caco vai dizer? Aquele que tem o poder de lhe criar. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, ele já viu diferente. Ele já viu realmente o vaso quebrando na mão do oleiro. Isso se refere também ao homem. É bom, queridos amados irmãos, que nós como cristãos abrimos nossos olhos para que nós possamos entender o que Deus quer com o seu povo. Que Deus possa assim lhe abençoar, queridos amados. Que o Senhor possa estender a sua misericórdia, a sua proteção sobre a tua vida. E que você possa entender que Deus é Deus e não existe outro como Ele. O que tinha na terra, o que deixou de não ter, realmente nós vamos estudar isso. Vamos estudar profundo na quarta parte desse estudo. Porque nós estamos na primeira, segunda e terceira parte. A terceira parte é essa que eu estou gravando agora. A quarta parte vem aí. Eu vou defender mais um mistério aqui. Vou tirar mais dúvida de você, querido. Se você ter paciência, você vai aprender alguma coisa da palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos se aprofundar mais no assunto. Porque tem muitas coisas boas aqui, queridos amados. Então na próxima programação, eu estarei aqui com vocês. Eu vou estar ao vivo. Assista esses vídeos. Assista esse trabalho. Que você vai entender realmente o que o Senhor está querendo, o que o Senhor quis, o que o Senhor quer. E você vai realmente ter alguma carta na manga. Que Deus possa te abençoar, queridos. Que o Espírito do Senhor te abençoe. E que o Senhor possa te dar graça e conhecimento para que você possa compreender ainda mais a Bíblia. E você ame a verdade de Deus. Que Deus te abençoe, amados. Em Cristo Jesus, até uma próxima oportunidade. Até o próximo bloco, né? O próximo bloco que é o 4. Eu estudo 4. E nós estamos no estudo o 1, o 2... o 3 e agora o 4 na próxima versão. Na próxima oportunidade eu vou escrever o 4, eu vou estar aqui com vocês aqui com o 4. Aí no 4 nós vamos desvendar. E quem sabe assim a gente já fecha essa série de estudo sobre o Gênesis, sobre a criação de Deus. Então, amados irmãos, tchau Brasil, até uma próxima oportunidade. Deus abençoe assim em Cristo Jesus. Firme, queridos, não desista da fé. Ame a Bíblia Sagrada, ame a vida. Jesus é maravilhoso e está voltando aí. Tchau. SD Santos Digital oferece Tirando Dúvidas com o pastor Antony Santos. Deus é bom, Deus é amor, não existe outro melhor. Do Egito seu povo tirou, da mão de Faraó. Deus é bom, Deus é amor, não existe outro melhor. Do Egito seu povo tirou, da mão de Faraó. Pelo mar vermelho seu povo passou, jamais o desprezou. E você pensar
ali Ele está para te salvar. Ele é general de guerra, batalhas nenhuma Ele não perdeu. Ele é forte, Ele é tremendo, Ele é Deus. Cristo é amor, Deus é bom, Deus é amor, Jesus é meu Salvador. Cristo é amor, Deus é bom, Deus é amor, Jesus é meu Salvador. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, nele podemos confiar. Aquietai-vos, sabeis que Ele é Deus, o Senhor dos exércitos aqui está. Com o seu sangue Ele nos comprou, com suas mãos nos libertou. Seus sofrimentos foram lá na cruz. Eis-me aqui, Jesus, Ele é general de guerra, batalhas nenhuma Ele não perdeu. Ele é forte, Ele é tremendo, Ele é Deus. Cristo é amor, Deus é bom, Deus é amor, Jesus é meu Salvador. Cristo é amor, Deus é bom, Deus é amor, Jesus é meu Salvador. Jesus é meu Salvador. Jesus é meu Salvador. Ele é meu Salvador. Ele é Deus.